Olá, gente, salve Maria Santíssima, todos vocês que estão aqui no meu canal. Eu trago aqui para vocês um relato de um debate que tive com um protestante. E o tema desse debate foi a questão do católico ter a imagem de Jesus na cruz. E eu provei para esse protestante com a Sagrada Escritura, inclusive utilizei a Bíblia de tradução protestante para refutá-lo. Eu vou colocar aqui os áudios para vocês. Esse debate foi feito por áudios e até o momento ele não conseguiu me responder mais. Se ele retornar com as mensagens, eu vou publicar a continuidade de tantos outros debates que eu vou ter com esse protestante. Então analise agora aí, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote as argumentações que eu dei, refutando esse protestante. Veja só como foi um massacre da fé católica contra o argumento mentiroso protestante. Então, sem mais delongas, vamos para os áudios. Se liga aí. Olá, querido Marlon, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria. Eu estou lhe mandando esse áudio para começar esse diálogo, né? Podemos até também considerar como um debate sobre alguns temas. Eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram, você foi lá, comentou, mas vamos iniciar aqui do zero, né? Você quer tratar sobre a questão da imagem de Jesus crucificado. Pois eu já quero iniciar aqui essa minha conversa com você. Peço que você grave, responda tudo apenas em áudio, pois eu vou gravar tudo em áudio. Vamos lá. Primeira coisa. Onde está na Bíblia uma proibição? Eu quero que você me mostre na Sagrada Escritura, já que você, como protestante, diz que tudo tem que estar escrito na Bíblia, de forma bem detalhada, eu quero que você me mostre um capítulo e um versículo que fale a frase: é proibido fazer imagem de Jesus crucificado, ou é proibido o crucifixo. Eu gostaria que você me respondesse esse meu questionamento. Vamos fazendo aqui, né, a nossa conversa. Você vai ter todo o direito de armazenar os meus áudios aí, mostrar para quem você quiser, fique à vontade. Então, estou começando aqui o assunto com você. Vamos lá. Daniel, meu querido, Pai do Senhor, bênção. Desculpa aí a demora. Então, varão, a minha visão, varão, a respeito do crucifixo e do seu uso para combater demônios, para ter um combate direto no mundo espiritual, varão, é o mesmo, varão, viu? É o mesmo. A minha visão é a mesma. Que em nenhum momento, no tempo da igreja primitiva, após a morte de Jesus, nenhum dos apóstolos, primeiro que depois da morte de Jesus não existiu nem padre, né? Já quero deixar claro que nem existia padre veio existir depois de Constantino e etc. Ali já não existia padre, e todos aqueles que eram discípulos, apóstolos, etc., eles usavam o nome de Jesus para combater os espíritos imundos, varão. E teve algumas ocasiões que Deus, ele é benigno, varão. Ele é benigno, ele é bondoso, que aproveita ocasiões para que vidas sejam restauradas, vidas sejam transformadas e libertas de fato, através do seu poder e da sua graça. Entendeu? Por intermédio do Espírito Santo. Paulo foi usado através do lenço, ok, mas não era uma cruz, era um lenço. Entendeu? Mas então quer dizer, se usou um lenço, não pode ser usado a cruz. Na Bíblia não tem que após a morte de Jesus ninguém usou cruz. Não tem comprovação nenhuma, entendeu? Pronto, é mais fácil você dizer para mim que Deus lhe usa através de um lenço, no poder lidado através do Espírito Santo e no nome de Jesus, do que em uma cruz, varão.
entendeu? Porque eu sei que isso aí não tem poder nenhum espiritual, entendeu? E principalmente, varão, principalmente uma imagem, veja bem, uma imagem de um Cristo que aí não é Cristo, na verdade, né? Aí simboliza Cristo. Então, peraí, o poder de fato está no nome de Jesus e não em uma imagem que se diz ser Jesus e ainda crucificado. Então aí já não temos lógica nenhuma, varão. Literalmente não existe poder espiritual em uma imagem que vocês, católicos, dizem que é Cristo, mas nós não cremos. Ou seja, literalmente e logicamente, varão, e logicamente, nós cremos e vocês sabem, varão. Vocês sabem que em um crucifixo, ou na igreja, quando entra na igreja católica, tem aquele crucifixo gigante lá, com uma imagem de um Cristo que não é Cristo, que vocês dizem que é, porém crucificado, morto. Entendeu, varão? Ali não tem poder nenhum. Entendeu? E muitos de vocês se prostam diante dessa imagem morta. Porém, a Bíblia diz que Jesus ele ressuscitou o terceiro dia. Ele já não está mais sobre a cruz. Entendeu? Não está mais sobre a cruz. Então, para mim, você usar um crucifixo de uma forma pessoal, crucifixo no pescoço, nessas coisas, tal, é uma coisa. Agora, usar um crucifixo para, que nem você falou no vídeo, para expulsar demônios, para combater o mal, tal, isso aí não, varão. Isso aí, eu não creio, não acredito nisso. Eu acredito que pelo poder do Espírito Santo e do nome de Jesus, espiritualmente falando, todo mal ele cai por terra. Entendeu? É no nome de Jesus, varão, que vidas são libertas. É no nome de Jesus. Os evangelhos estão repletos, varão. Está repleto, entendeu? Os evangelhos não, aliás, depois dos evangelhos. Porque nos evangelhos quem prega é Jesus. Quem liberta é Jesus. Entendeu? Mas os discípulos também. Entendeu? Os discípulos até se maravilhavam, varão, que os demônios se submetem ao nome dele. Entendeu? Paulo expulsou o espírito da mulher com espírito de adivinhação em Atos 16, é no nome de Jesus. Pedro disse em Atos 3, eu não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho levanta em nome de Jesus. O Nazareno, levanta e anda. Recebeu também. Entendeu? Poxa, entre mais e mais outros, varão, em nome de Jesus. Entendeu? Os milagres foram em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus. Não tem nada relacionado à cruz, a crucifixo, à imagem, não, nada disso. Entendeu? Biblicamente falando, não. Sim, sem deixar, varão, quero deixar claro também algo aqui que vocês, católicos, padres, que se autotitulam exorcistas, usam crucifixo, etc. Vocês usam o nome de Jesus, ok? Usa o nome de Maria e principalmente vocês afirmam, principalmente aquele padre Ricardo Paulo Ricardo, que é bem conhecido por vocês católicos. Ele fala, em um dos vídeos dele, que até São José tem o poder através do exorcismo. São José, ou seja, quem é São José na Bíblia? São José, na Bíblia, é o pai de Jesus, paternal, aqui biológico na Terra. Diz que Deus deu poder a ele, não sei o quê. Aonde que está isso na Bíblia? Dizendo que Deus deu poder a ele, principalmente para expulsar demônio. Não tem relato, nem prova nenhuma, nem durante a vida, nem após a morte, que Deus deu poder a José para expulsar demônio. Não. Deixa claro, a Bíblia nos deixa claro. Jesus falou lá deixa eu ver se eu me lembro aqui, varão, em João, acho que é em João. Jesus deixou claro, varão, em João, para os discípulos. Isso foi para os discípulos. Deixa eu ver aqui, varão, onde foi, viu? Em João 14, João 14, 13 e 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Em meu nome. Ou seja, a autoridade está no nome de Jesus. Entendeu, varão? A autoridade. E foi dado a ele, como eu falei lá em Efésios, eu mandei para você lá no Instagram, foi dado a ele. Deus o exaltou soberanamente, acima de tudo e de todos, lhe dando um nome sobre todo o nome. Então, a autoridade e o poder é dado a ele. Lembrando aqui, varão, uma passagem, que, quando Jesus ele vai expulsar aquela legião do Gadareno, os demônios se submetem a ele, reconhecendo a grandeza e a autoridade dele como filho de Deus. Então, dá para entender, né? Mais ou menos isso, né? E lá em João 15,16 também, varão. 16 também, ele fala, tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Agora, a Bíblia é cheia de afirmações que por Jesus somos justificados, através de Jesus somos salvos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a porta, Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é a rocha. Só ele, varão, só ele. Na Bíblia não tem nenhum objeto, não tem nada que nos leve nem ao céu, nenhum objeto, nem outro nome. Não existe nem na terra, nem no céu, nem embaixo da terra. Não existe nem outro nome também para que a gente chegue ao céu, para que a gente tenha acesso ao Pai. Não existe. Texto nenhum na Bíblia. E principalmente para combater combate espiritual contra os demônios. Viu, varão? É simples. É questão de lógica. Bom, meu irmão, nós vamos um assunto por vez, né? O assunto no momento é a imagem de Jesus na cruz. Você teve algumas partes da sua fala
que você migrou para outros assuntos. Por exemplo, você disse que padres passaram a existir a partir de Constantino. Eu quero saber de onde você tirou essa argumentação. Porque você está falando de algo histórico, né? De onde você tirou essa argumentação? Qual é a sua fonte? Veja, se eu for responder aqui todas as partes do seu áudio, eu vou ter que ir para outros assuntos que não está sendo o crucifixo. Você está aí colocando outros assuntos. Inclusive, você colocou no meio da sua argumentação intercessão dos santos, que você citou aí o padre Paulo Ricardo mencionando São José. Nós não estamos no assunto intercessão dos santos no momento. A gente está no assunto da imagem de Jesus crucificado, o crucifixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar um assunto por vez. Depois, se você quiser, a gente continua falando sobre a intercessão dos santos e sobre essa questão de São José, o que o padre Paulo Ricardo falou. Então, sobre essa questão da existência do padre, que você disse que foi a partir de Constantino, não sei de onde você tirou isso, né? Depois, se você quiser me mostrar a sua fonte argumentativa, eu quero ver de onde você tirou isso. Um detalhe é que você desconhece tanto a fé católica que você não entende que o padre é o sacerdote, e a Bíblia fala de sacerdote. Então, você desconhece muito a fé católica, mas não vamos estar nesse assunto agora. Vamos ficar em um assunto só. Então, não mencione a intercessão dos santos, não venha mencionar aqui uma fala do padre Paulo Ricardo referente à intercessão de São José, porque nós não estamos nesse assunto. Nós estamos tratando do assunto crucifixo. Agora, você falou aí que não tem isso no Novo Testamento e etc. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. A linguagem da cruz. Veja só, cada imagem, ela possui em si uma comunicação. O crucifixo comunica uma informação, assim como uma placa nas estradas, sinalizando alguma coisa no trânsito, elas transmitem uma informação. Toda imagem transmite uma informação. A linguagem da cruz, ela acontece pela pregação e ela acontece também pelas imagens. O católico, ele tem a imagem de Jesus crucificado, não acreditando que Jesus está ali morto, meu irmão. Você confunde as coisas. Você disse que Jesus não está mais na cruz. Igual o católico que diz que Jesus ainda está pendurado na cruz. Nenhum. O fato de ter uma imagem de Jesus crucificado não quer dizer que eu esteja dizendo com isso que Jesus ainda está morto na cruz. As imagens é uma representação, são uma representação de cada coisa. Elas transmitem uma linguagem, sim. É tanto que eu já cheguei a questionar a protestantes que, se você vê uma imagem de Jesus crucificado, você vai lembrar de quem? Do Michael Jackson? Não. Você vai lembrar de Jesus. Mesmo você, protestante, que desacredita das imagens, que repudia as imagens, vocês vão lembrar de Jesus Cristo. Mesmo vocês repudiando, se olhar para o crucifixo, vocês lembram. Assuma isso. Vamos lá. Segunda coisa que você precisa entender. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 22 ao 23 diz: os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Vocês se assemelham ao paganismo, porque vocês acham uma loucura termos um crucifixo. Olha, mas nós pregamos Cristo crucificado. Veja só, isso quer dizer, Paulo está dizendo aqui que a gente ainda acredita que Cristo está pendurado na cruz? Não, até porque no credo católico a gente diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O católico não acredita que Jesus está morto ali, mas a representação que a cruz nos traz é para nos aprofundar mais intensamente nos mistérios divinos, nos feitos de nosso Senhor Jesus. É tanto que vocês, protestantes, imaginam a crucificação de Cristo de acordo com as imagens católicas. Veja só que até mesmo vocês, quando olham para Jesus crucificado, ou no madeiro da cruz ali, representando, né? Ou imaginam, vocês pensam conforme as imagens católicas. Agora vamos lá para outro detalhe aqui que eu vou lhe mostrar, certo? Numa Bíblia de tradução protestante. João Ferreira de Almeida, capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Lá diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Veja que Paulo está dizendo que uma representação de Cristo crucificado foi apresentada aos olhos dos Gálatas. E se você vê na tradução de Bíblia católica, vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Então, no Novo Testamento, menciona sim a imagem de Jesus crucificado. E não adianta vir dizer aqui que não, aí está dizendo que foi representado em pregação, nada disso. Veja que aqui está falando de forma muito clara: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos. Os olhos. Aqui não está falando dos ouvidos. Não se trata aqui de uma apresentação em fala. Foi uma apresentação em imagem. Por quê? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já
representado como crucificado. Então existe sim imagem de Jesus crucificado na Sagrada Escritura no Novo Testamento. Se você pegar, por exemplo, João 3,14, vai dizer, assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. Para todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha vida eterna, meu irmão. É por isso que nós temos as imagens católicas. Se você pegar na Bíblia, vamos ver aqui como é que está na Bíblia protestante. João 3,14 diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ora, veja, assim como Moisés levantou. Como foi que Moisés levantou a serpente? Números 21, a partir do versículo 4, uma imagem. É por esse mesmo motivo que lá em Gálatas 3,1 vai falar desta representação diante dos olhos dos Gálatas de Jesus crucificado. Aqui está a prova que é preciso sim ter imagem de Jesus crucificado, que represente ali a crucificação de nosso Senhor. Referente ao poder que o crucifixo tem, né, para expulsar demônios, o próprio Marlon aí, né, você mesmo, assumiu que lenços de Paulo, essa passagem está lá em Atos 19, do 11 ao 12, lenços de Paulo expulsavam demônios e curavam pessoas. Ora, nesse mesmo versículo vai dizer que Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, lenços eram utilizados para isso. Acontecia milagres. Até a sombra de Pedro chegou a curar pessoas, meu amigo. Ora, isso, por acaso, é uma afirmação bíblica que menospreze o poder do nome de Jesus? De forma alguma. Agora, os objetos sagrados, eles possuem um poder. Há um revestimento de poder no objeto. O poder é do objeto? Não. Mas é o agir de Deus através dos objetos. Assim como aconteceu um agir de Deus através de pano, de tecido. Aqui está a nossa argumentação para poder destruir essa distorção protestante. Espero sua mensagem aí. Vamos continuar conversando por áudio para que fique tudo aqui registrado, certo? Estamos juntos. Espera aí. Vamos ver o que é que você vai dizer agora. Então, varão Daniel, corrigindo aqui, né, que falei por impulso daquilo que eu achava que era, mas não é. Acontece. Eu falei a questão dos padres, varão, dos padres, porque tanto eu como você, a gente cresceu assistindo e vendo que só quem usava crucifixo, varão, desde muito tempo, eram os padres, entendeu? Só mencionei os padres por causa disso, porque só quem usava eram os padres. E quem usa, né, até hoje. Porém, nenhum dos apóstolos, após a morte de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, varão, usou esse objeto, o crucifixo, mas só usou o nome de Jesus, entendeu? Por isso, varão. Mas o papel, varão, sacerdotal é muito diferente, varão, entendeu? Hoje, por exemplo, não precisa uma pessoa dizer que é sacerdote e fazer sacrifício, levar incenso, que é uma da prática da Igreja Católica, incenso, incensário, não precisa mais disso, entendeu, varão? Não precisa. A Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus, varão, sacrifícios vivos, varão. Sacrifício vivo é o nosso corpo através da nossa adoração, como diz lá, eu acho que é em Hebreus que fala, entendeu, varão? E outra, nós somos o sacerdócio real. Somos povo eleito, sacerdócio real. Ou seja, todo aquele que professa a fé em Jesus, que é salvo em Jesus, que é liberto e convertido por Jesus. Entendeu, varão? Já faz esse papel de sacerdócio real. Então, varão, se para vocês Jesus não está mais morto, de fato, não precisaria ter uma cruz com uma imagem de Cristo crucificado. Agora, isso virou quase que um paradoxo, varão. Isso aí está meio equivocado, não está não? Porque se eu creio, por exemplo, Tomé lá em João, Jesus aparece a Tomé porque Tomé não acreditou. Jesus apareceu, disse, Tomé agora que vê, crê. Ou seja, Jesus disse, não seja incrédulo, mas apenas creia, entendeu? Creia. Ou seja, eles souberam que Jesus ressuscitou, varão, entendeu? Mas Tomé não acreditou, Tomé tinha que ver. Ou seja, eu hoje, pela fé em Jesus, eu não preciso ter nada que representa que Cristo está vivo, não, varão. Não. Entendeu? Porque se eu precisar de algo para me ver, já não é fé. Paulo diz, não vivemos por vista, mas sim por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza e a convicção daquilo que se espera. De quem? De Deus, através da fé. Literalmente, varão, ninguém precisa de nada para representar nada, entendeu? Nada para lembrar de Jesus, não. Agora, se existem igrejas evangélicas, se existem outros tipos de denominações aí, que tem alguns objetos e aquilo, é eles. E tá errado do mesmo jeito, varão. Eu também não concordo, está errado do mesmo jeito, entendeu? Está errado do mesmo jeito, também não concordo. Não preciso de nada para representar nada. A única coisa que nós precisamos para se achegar a Deus é a fé no Filho de Deus. Só isso, através da fé. Entendeu? A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Nele, entendeu? Não, realmente, de fato. Se a gente olhar hoje, na verdade, varão,
Se a gente olhar hoje para qualquer tipo de imagem, varão, a gente vai, mesmo que a gente não conheça, a gente vai lembrar de algo, ou seja, vai gerar em nós uma curiosidade de conhecer. Assim, a imagem católica, vocês têm várias imagens católicas, várias, não é pouca não. É tanto santo que eu nunca vi na minha vida aí. Entendeu, varão? Mas não é obrigado, varão. Eu não sou obrigado a ter uma imagem para me lembrar. Varão, através da fé e do Espírito Santo, varão, eu já sinto Jesus no caminhar, eu já lembro de Jesus na ceia, eu já lembro de aonde eu vou, varão, na oração, andando em Espírito, entendeu? Andando em Espírito eu já vivo com Jesus, entendeu? Não preciso de nada para me chegar até Ele, de objetos, não preciso de nada. A única coisa é só a fé nele e pronto, entendeu? Varão, o Cristo crucificado, varão, é a mesma coisa de 1 Coríntios, lá em cima, o Cristo crucificado, bênção, fala da mensagem do ato que Cristo fez por nós, entendeu? Todos os apóstolos, se você for pegar, Estevão prega, Pedro prega, Paulo afirma, entendeu, varão? Sobre o Cristo que havia de vir. O Cristo fala para os fariseus, vocês que mataram, no capítulo 3 de Atos, lá você vai ver Pedro pregando para eles, o povo de Israel, vocês que rejeitaram, vocês que mataram, quem? O Cristo. Entendeu? Essa é a mensagem da cruz, entendeu? É loucura para eles, porque eles não creem. E quando eles pedem sinal, você lembra lá em Mateus? Quando eles pediram sinal, e Jesus respondeu, o vosso sinal que vocês terão é o de Jonas. Ou seja, simbólico, que já apontava para a ressurreição de Cristo. Foi 3 dias que Jonas passou na barriga do peixe. Entendeu, mano? Então é simbólico, quando fala da mensagem da cruz, de Cristo crucificado, não quer dizer que Cristo tem um madeiro crucificado, no crucifixo, ou numa estátua, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fala do ato de Cristo por nós. Vai, meu querido. Tô indo pra igreja agora, viu? Mas essa sua interpretação do texto aí em Gálatas 3, tá errado, viu? Tá errado, porque aí no começo de Gálatas 3, se você for ver em outras versões, pesquisa em outras versões aí, varão. Fala acerca de práticas que o povo de Gálatas estava fazendo, e Paulo chama a atenção deles, perguntando se eles estão agora sem juízo, entendeu? Agindo sem juízo, porque Paulo pregou uma mensagem a eles, ou seja, descreveu para eles o que aconteceu com Jesus. Através da mensagem, o povo de Gálatas receberam a salvação, entendeu? Receberam a salvação, e eles estavam vivendo agora por si próprio, entendeu? E Paulo chamou a atenção deles. Então, veja direitinho aí, varão. Tem que ter um contexto aí, varão. Não pegue texto isolado, não. Texto isolado, texto sem contexto é pretexto para heresia, viu? Tem que ter cuidado aí. Bom, meu querido, o que foi surpreendente para você é porque você nunca tinha ouvido falar nos argumentos que eu te coloquei. E aí, você simplesmente disse que não é isso que você está pensando. É essa a sua refutação para os argumentos que eu apresentei? Será que é esse o posicionamento que você deve ter? Ou assumir que de fato o que foi apresentado aos Gálatas foi uma imagem sim de Jesus crucificado? Essa é a prova central que nós podemos sim utilizar a questão das imagens. No geral, as imagens sagradas sempre esteve presente no meio do povo de Deus. Você vê, por exemplo, Êxodo 25:18, o próprio Deus mandou fazer. O templo era coberto de imagens tanto dentro como fora. Ezequiel 41, do 17 ao 19. No Novo Testamento não existe nenhuma proibição à imagem sagrada e nem mesmo no Antigo Testamento. Então, as argumentações que eu coloquei aqui te surpreendeu, porque talvez você nunca pegou um católico entendido de fato desses assuntos para poder responder às distorções bíblicas que existem no protestantismo. Agora, eu exigi de você que você apresentasse um versículo que dissesse que não era para ter imagem alguma, né? Você não apresentou esse versículo, não apresentou nenhum versículo dizendo que é proibido ter crucifixo, imagem de Jesus crucificado. Você não apresentou. Você simplesmente alega que os primeiros apóstolos não usavam crucifixo. Mas se você pesquisar, né, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que nas catacumbas tinha várias imagens, vários desenhos do Bom Pastor, de Maria Santíssima, vários desenhos. E as imagens sempre esteve presente no povo de Deus. Assim como teve também a presença de outras imagens de falsos deuses, mas também teve a presença das imagens sagradas. Tanto é interessante que o salmista, no Salmo 138, ele diz que se inclina, se curva, se prostra diante do templo, né? Diante do templo que era coberto de imagens. Então, as imagens sagradas sempre esteve presente. E Deus nunca abominou imagens sagradas. Mas retornando aqui ao meu desafio a você, me mostre no Novo Testamento uma proibição de um crucifixo. Não existe nenhum capítulo e versículo que proíba, né? Aí você diz, Daniel, eu não preciso ver imagem de Jesus na cruz. Em qual texto bíblico diz essa frase? Eu não preciso de crucifixo. Daniel, a fé é
a certeza das coisas que não se vê. Olha só, se eu for pegar esse seu raciocínio ao pé da letra, então você não precisa mais de Bíblia, porque você não precisa mais ver o texto, você já crê em Jesus, então eu não preciso mais ver nenhum texto, eu não preciso ver mais a Bíblia. Se eu for pegar o teu raciocínio, a gente tinha que se aplicar isso também. Agora veja que interessante, você citou aí Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você não citou onde estava a frase dita por você, mas eu estou aqui te ajudando a citar o capítulo e versículo. Isso está escrito em Hebreus 11, versículo de número 1. A fé é o fundamento da esperança e a certeza das coisas que não se vê. Mas interessante, né, você citar isso. E quando a gente cita, por exemplo, o que está escrito lá em Filemon, que diz que é para ter fé nos santos, aí vocês dizem assim, não, aqui está dizendo os santos, né? Não é para ter fé em santo como os católicos têm, é para ter fé no sentido de ter, os santos são aqueles que estão vivos aqui na terra. Ora, mas a fé não é aplicada apenas ao que não se vê? Aí vem uma questão. Então quer dizer que você considera os primeiros cristãos, ou seja, o povo da igreja primitiva, que tinha imagens nas catacumbas, está lá as imagens, inclusive tem imagens até de situações que aconteceram, né, de ocasiões do Antigo Testamento, por exemplo, eu posso citar aqui vários, né, como os jovens lá do Antigo Testamento, na fornalha, tem vários exemplos que eu posso citar aqui, citando, né, mostrando para você que na igreja primitiva existia a utilização de imagens. Eu já te mostrei isso na Sagrada Escritura e estou te mostrando como fato histórico. Qualquer pessoa que pesquisar lá no Google, colocar imagens na igreja primitiva, imagens de Maria nas catacumbas, vai aparecer, meu irmão. Então você que diz que, vocês protestantes que dizem que o protestantismo é o retorno à igreja primitiva e abominam qualquer utilização de imagens, vocês estão assumindo que na igreja primitiva cometeram um gravíssimo erro, né? Vocês estão admitindo aí, né? Vocês estão entrando em uma contradição, porque se vocês fossem o retorno à igreja primitiva, vocês usariam imagens como na igreja primitiva também era utilizado. Existem essas provas, é só você pesquisar. Isso é arqueologia, isso é um fato, que existiam essas imagens, mas vocês não querem assumir, infelizmente. O meu argumento, falando sobre Gálatas 3:1, não dá brecha para nenhuma outra interpretação, mano. Não é tirar texto fora do contexto, não, meu amigo. Você que não quer assumir que o argumento que eu utilizei, usando Gálatas 3:1, não dá brecha. Lá não se trata de pregação, não se trata de fala, se trata de uma representação de Cristo aos olhos. Veja que o versículo fala aos olhos. Então se trata de uma imagem, é uma comunicação visual, ou seja, deixa bastante claro aí que uma imagem de Jesus crucificado foi apresentado para eles. Isso está na sua Bíblia. Basta você ler, está lá bem direitinho. Não tem como você lançar outra interpretação em cima disso não, querido. Dando continuidade aqui, querido, nós sabemos que Deus, ele sempre se utilizou de objetos, né? Sempre se utilizou de objetos. E eu posso aqui mencionar diversos textos, diversos exemplos bíblicos, né? Você vê, por exemplo, os ossos de um homem de Deus, né? Serviu para fazer milagre. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Usou um galho de árvore para fazer flutuar o ferro de um machado. 2 Reis, capítulo 6. Vamos de Bíblia, né? Não é assim que vocês gostam? De Bíblia, de textos bíblicos? Pois vamos, para a gente não tem nenhum problema, né? Usou um tronco de árvore para transformar águas do mar em água doce. Êxodo 15, 23. Usou uma capa de vestuário, né? Um pedaço de pano para abrir um rio. 2 Reis 2,14 diz isso, né? Mostra isso. Embora que a gente nem precisa, né? Como católico, estar sempre correndo atrás de capítulo e versículo da Bíblia, porque nem tudo foi escrito na Bíblia, e depois a gente pode fazer aqui um debate sobre a Escritura. Mas já que estamos falando do crucifixo, de um objeto, né? Vamos lá. Então vamos aqui dar continuidade. Usou um cajado que se transformou em cobra. Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Usou um cajado para abrir o mar vermelho. Êxodo 14, 16. Usou um arbusto para aparecer a Moisés. Êxodo 3, do 1 ao 4. Usou as águas de um rio para curar Naamã da lepra. 2 Reis 5, 14. Então existem diversos exemplos aqui que Deus se utiliza de objetos. Agora, para me fechar a argumentação e te refutar de forma completa, você que critica aí a questão do crucifixo, inclusive muitos protestantes criticam aí, né, o fazer o sinal da cruz. Por que vocês criticam, né? Já que vocês dizem que o protestantismo é o retorno à igreja primitiva, vocês deveriam, pelo menos, estudar
o que na igreja primitiva se vivenciava. Tertuliano, por exemplo, que viveu do ano 160 ao 220 depois de Cristo, ele escreveu, né, a fonte de Corona, capítulo 3, ele escreveu da seguinte maneira: a cada passo para frente e movimento em cada entrada e saída. Olha só, em cada passo para frente e movimento em cada entrada e saída. Quando colocamos nossas roupas e sapatos, quando tomamos banho, quando nos sentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas, no sofá, no banco, em todas as ações ordinárias da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz, né? O sinal da cruz. Veja, em todas essas atividades, ele dizia que traçava-se o sinal da cruz na testa. Olha só, Hipólito de Roma, século III, escreveu: durante a tentação, façai piedosamente na frente o sinal da cruz, pois é o sinal da paixão reconhecidamente provado contra o demônio, desde que, feito com fé e não para vos exibir diante dos homens, servindo eficazmente como um escudo. O sinal da cruz era, no século III, eu estou mencionando aqui século III, meu amigo, era um escudo, né, contra as tentações, ou seja, quem oferece a tentação? O diabo. Então, o sinal da cruz, ele tem autoridade contra Satanás. Por isso que o católico crê. Isso é fé primitiva. Eu estou mencionando aqui para você Hipólito de Roma. Você pode estudar isso no Tradição Apostólica 3. Veja, eu estou mencionando aqui a fé primitiva. Meu irmão, assuma que você não possui argumentos contra os que eu coloquei aqui. Você não venceu na argumentação. É simples. Baixa a cabeça e reconhece. Você foi refutado. Você foi refutado. E ponto final. É muito simples. Basta você ter a humildade de reconhecer que os seus argumentos perderam. São sem sentido, são sem fundamento completo. Então, meus irmãos, esse foi o meu debate aí com esse protestante referente à imagem de Jesus crucificado. Agora veja só, queridos, que se ele continuar, eu vou colocar aqui depois a segunda parte. Até agora ele não me respondeu. Vocês viram aí as argumentações de um lado e de outro. Então é isso aí. Compartilhe o máximo que você puder em todos os grupos que você puder compartilhar. E eu peço a você, contribua financeiramente com nossa missão. Está aqui o nosso Pix, tem o QR Code também, se preferir, ou digitar o CPF, está aqui na tela para você contribuir. E você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, que eu passo para você o informativo dos valores. São 4 e-books, cada um custa R$10 apenas, e você pega um material riquíssimo de estudo bíblico contra os ataques protestantes. Conto com sua ajuda por divulgar esse debate. Envie para o máximo de pessoas e vamos aguardar aí as próximas argumentações que ele vai trazer, e eu irei continuar argumentando aqui, com a graça de Deus, refutando as mentiras protestantes. Compartilhe. E você que deseja receber um conteúdo também exclusivo em vídeos, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Clique nela e se inscreva como membro do canal e ajuda a nossa missão. Muito obrigado a todos que contribuem com nossa missão. Todos os nossos benfeitores, nós estamos intercedendo por vocês. Até a próxima.